Caros irmãos e irmãs, que a paz do Mestre dos Mestres esteja com todos. Muitos adentram a casa espírita querendo saber se são médiuns ou não são médiuns. Você tem capacidades mediúnicas ou não tem capacidades mediúnicas? E se são orientados por alguém que diz, não, você provavelmente tem mediunidade, precisa fazer um curso de mediunidade, esta pessoa necessita de uma orientação que, dependendo do início do curso sobre mediunidade, ela fica um bom tempo sem saber o que é a mediunidade dentro de uma casa espírita. Nós também adiantamos que a mediunidade não é um patrimônio do espiritismo. 3.000 anos antes do nascimento de Jesus, já existiam registros de médiuns. Nós temos no Egito uma cultura totalmente, na parte religiosa, mediúnica. As sacerdotisas, todas aquelas pessoas que trabalhavam com os faraós, tinham mediunidade. E os faraós serviam-se destas sacerdotisas, desses sacerdotes iniciados no mistério, diríamos entre aspas, né? Nesses mistérios que só eles conseguiam desvendar. O termo mediunidade não é um termo que veio ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios e caiu dentro do espiritismo. É um termo cunhado por Allan Kardec, que, quando compilou a nossa doutrina, os livros sobre a doutrina espírita, principalmente o Livro dos Espíritos e o próprio Livro dos Médiuns, ele baseou-se também em conversas que ele teve com vários outros médiuns que existiam na Europa, nos Estados Unidos, que eram amigos de Allan Kardec e correspondiam-se com ele. Então, a mediunidade, como nós entendemos, ela existe em todas as religiões. Todas as religiões possuem médiuns de efeitos físicos ou efeitos morais. Mas, voltando à casa espírita ou ao nosso amigo, irmão, que assiste ao nosso canal e que se pergunta, eu sou médium? Mediunidade, o que é? Nós temos no livro de Zalmino Zimmermann a definição de que mediunidade é a natural aptidão para intermediar os espíritos. É a natural aptidão que alguém tem para intermediar uma comunicação entre o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados. Todos temos capacidades mediúnicas. Desenvolvidas ou não, todos temos capacidades mediúnicas. Nós somos seres mediúnicos, encarnados ou desencarnados, porque a mediunidade também existe no mundo espiritual, entre os espíritos desencarnados. Por que esta mediunidade existe no mundo espiritual? Porque ela veio de lá, não é? E se um encarnado tem uma aptidão mediúnica, ele, para desenvolver esta
aptidão mediúnica, ele vai precisar, obviamente, da ajuda espiritual de desencarnados. Kardec nos coloca que para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, não é? Deus concedeu ao homem a vista corpórea. A vista, a maneira que nós vemos tudo, não é? A nossa vista fisiológica. Os sentidos também, não é? E os instrumentos especiais que todos temos para poder perceber a natureza ao nosso entorno. Mas para penetrar no mundo invisível, Deus nos deu a mediunidade. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 9. E ele, Kardec, coloca estes médiuns, ou os médiuns, em duas categorias. Médiuns de efeitos físicos e médiuns de efeitos intelectuais. São duas categorias que ele classifica os médiuns. E na mediunidade de hoje, baseado no trabalho de Kardec, não é? Temos aptidões mediúnicas em intuição, vidência, audiência, quando nós escutamos os espíritos falando, né? Psicografia, no qual temos a referência de Divaldo Franco, de Chico Xavier, de Carlos Bacelli, que transcreveram dezenas, centenas de livros. Psicofonia, que é quando o médium coloca-se à disposição de um irmão espiritual para transmitir então a sua fala. A psicopictura, que é a pintura mediúnica. A psicomúsica, que é a música através da composição espiritual. E o desdobramento. O que é o desdobramento? Desdobramento nada mais é do que o desligamento parcial e temporário do espírito quando ele está encarnado e ele vai então para o mundo espiritual. Então ele está dormindo num trabalho espiritual, numa casa, né, um trabalho mediúnico, e ele consegue então desligar-se e ficar atrelado ao seu corpo através de um cordão fluídico, também chamado de cordão de prata, e ele pode ir até o mundo espiritual e conversar com seus protetores, ter um conselho, e durante a noite, durante os nossos sonhos, isso também pode acontecer, nós também temos esses cursos, inclusive, na espiritualidade que frequentamos com esta possibilidade do desdobramento. Mas, qual é o fator de contato numa comunicação entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo? O perispírito é o fator de contato de comunicação, conforme nos diz Zalmino Zimmermann no seu livro. E também Kardec. E o que é o perispírito? O perispírito é uma roupagem do espírito. Por quê? Não existe uma definição do que seja o espírito. Ele pode ser uma faísca, pode ser uma estrelinha, pode ser um átomo, pode ser 2 átomos. Nós não temos esta definição do que é realmente o espírito. Mas nós temos a definição de que o perispírito é uma roupagem. Você imagina a roupa, uma roupa que você veste, não é? E que ela lhe cobre o corpo. Então, para um entendimento bem rápido aqui, eu estou vestido aqui com uma camisa, obviamente com uma calça que vocês não estão vendo, mas diríamos que o meu corpo fosse o espírito e o meu perispírito fosse essa roupagem, não é, que é visível acima do meu corpo. Este então seria o perispírito, que nunca deixa o seu espírito. Ele é o contato principal entre o desencarnado e o encarnado.
A comunicação espiritual, ela se faz sempre através de perispírito para perispírito. E o processo mediúnico ocorre de mente para mente. A mente daquele que vai se comunicar e que está na espiritualidade com a mente daquele que está recebendo a mensagem. Isto pode ser também o inverso. Eu posso me comunicar emitindo os meus pensamentos, eu posso emitir orações e me comunicar também com o mundo espiritual. Neste caso específico ao qual nós estamos nos relacionando, falando de mediunidade, este conceito que nós estamos colocando aqui, que é uma realidade, é uma verdade, a comunicação mediúnica, ela se faz não de corpo para corpo, mas e nem de espírito para espírito. Ela se faz da roupagem espiritual do espírito, que é o perispírito, para outra roupagem espiritual, que é aquele que está recebendo a mensagem. Muito bem. Quanto mais realizado moralmente o médium, quanto mais realizado a moral deste médium, sua vida correta, uma vida dentro dos padrões que se estabelece como sendo padrões que o mundo, não só o mundo estabelece, mas como nós estabelecemos que deva ser, não é, a moral correta, o médium, ele tem mais possibilidade de uma comunicação por sua apuração moral com os espíritos, e a sua produção, ela será muito mais proveitosa por atrair espíritos mais adiantados. Então alguém diria o seguinte: aqueles médiuns que recebem em outras casas espíritas, que recebem espíritos inferiores, eles não têm uma moral desenvolvida? Não é isto que nós estamos colocando aqui. Todos os espíritos necessitam se comunicar com o mundo material. Não todos, mas existe uma legião espiritual, diríamos assim, que tem a necessidade de se comunicar. Como a energia para os bons espíritos, para os espíritos desenvolvidos, ela é importante no sentido dele conseguir passar a mensagem dele. Estes médiuns que têm uma moral desenvolvida podem atrair estes bons espíritos, como nós estamos falando aqui, para então eles poderem dar as suas mensagens, colocar as suas mensagens espirituais. O ato mediúnico é o momento, o ato mediúnico, aquilo quando está acontecendo, não é? A comunicação. É o momento em que o espírito comunicante, aquele que está se comunicando, e o médium, eles vão se fundir na unidade psicoafetiva, a unidade psicoafetiva do desencarnado, que se aproximou do médium através, como dissemos, de perispírito para perispírito, e conseguem se fundir para que ele possa passar a sua mensagem para o médium numa unidade psicoafetiva da comunicação. Isso quem nos coloca é o nosso irmão Herculano Pires. A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre a carne e prometida pelo Divino Mestre, por Jesus, nos tempos do Consolador. Atualmente, em curso na Terra, que é o nosso conhecimento da espiritualidade através, claro, dos estudos, não é? E essa questão que nós colocamos aqui está no livro de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, o livro Consolador, na questão 382. André Luiz, no livro Missionários da Luz, na psicografia de Chico Xavier, ele fala de uma glândula do sistema endócrino, uma glândula do sistema endócrino, a pineal ou epífise. Essa glândula, ela tem duas funções básicas. No sexo, ela libera os hormônios masculinos e femininos.
Mas conforme o Dr. Sérgio Felipe, mestre da USP na Cátedra de Espiritualidade, ela também possui pequenos cristais. Esta glândula possui pequenos cristais que funcionam como antenas, que captam as vibrações do mundo transcendental para as comunicações mediúnicas, que são de perispírito para perispírito, como nós falamos aqui. Esta glândula pineal com esses cristais e que captam essas vibrações do mundo transcendental, do mundo espiritual, elas podem captar vibrações positivas ou vibrações negativas, muito conforme o estado do médium ou da própria criatura num determinado dia. Às vezes você acorda muito bem, você passa um dia muito bem, com os pensamentos elevados e tem sempre ideias positivas, fluidos positivos em volta de você que lhe dão energia e você está sentindo essa energia. Mas o contrário também pode acontecer. Há um belo dia você acorda, você não está bem, as coisas não estão dando certo, então a sua vibração entra num campo através destas antenas, não é? Esses cristais que funcionam como antenas para o mundo espiritual, eles então vão captar essas vibrações mais ao nível inferior que vão lhe deixar pior do que você já estava. E os seus pensamentos vão ficar confusos, você vai ter dificuldades até de pensar. O que fazer no momento desse? Em que a ansiedade pode lhe assaltar, em que até o pânico, né, pode advir. Ore, pare onde você estiver, em qualquer lugar onde você estiver. Encontre um lugar para acalmar o seu coração e faça uma oração contrita para o seu protetor, pedindo para ele a proteção, o carinho, que ele lhe sustente naquele momento em que você não está bem. Mas esta antena, diríamos assim, ou esta glândula, não é? Que é a pineal ou epífise, ela recebe então uma indução eletromagnética. Por quê? Porque o magnetismo, nós somos seres elétricos, não é? Nós somos seres que emitem eletromagnetismo, então nós doamos eletromagnetismo e também captamos eletromagnetismo. Então esta glândula, ela recebe essas induções eletromagnéticas que estão aí, por aí, não é? Flutuando. Ela vai decodificar, passar pelas demais glândulas do sistema do seu corpo, não é? Endócrino, e o sistema nervoso central, quando então oferece para o médium o fenômeno da comunicação espiritual. Então o médium contrito para receber uma comunicação espiritual coloca-se à disposição da espiritualidade. As suas antenas, a sua pineal, estes cristais aos quais nos referimos, vão entrar através dessa indução eletromagnética, eles vão entrar em ação, vão decodificar a mensagem que o médium está lhe passando através de perispírito para perispírito, não é? Esta situação desta decodificação, ela vai passar no seu corpo por essas outras glândulas do sistema endócrino e do sistema nervoso central e você vai então oferecer a palavra do espírito comunicante. É assim que se dá a comunicação. É, portanto, a fisiologia da mediunidade, não é? A fisiologia da mediunidade, Kardec, em 1861, já havia dito com muita sabedoria que a mediunidade é uma faculdade orgânica, porque ela se dá através da pineal, como nós acabamos aqui de colocar, e o próprio Kardec nos induziu. Nós a possuímos como possuímos a da inteligência, não é?
a da emoção e outras aptidões. Ela está impregnada em nossos neurônios cerebrais. Com esta confirmação da ciência, que nós colocamos através de médicos que já estudaram a pineal e que já colocaram em outros livros, não é? A possibilidade destas comunicações serem através da pineal, nós temos então em Allan Kardec o referencial, porque em 1861 ele já nos colocava o assunto como sendo da ordem espiritual. Podemos dizer, caríssimos irmãos e irmãs que têm dúvidas sobre eu sou médium ou o que é a mediunidade, nós fizemos aqui um resumo didático exatamente do que é um médium e do que é a mediunidade. Isso é suficiente? Absolutamente. Em diversas situações onde não só o médium, mas todo aquele que tem uma capacidade, um atributo mediúnico precisa de estudo mais aprofundado para conhecer, não é, aquilo que muitas vezes se faz merecedor. Queridos irmãos, muito obrigado a todos. É o que nós tínhamos para conversar hoje sobre a mediunidade ou eu sou médium.